Oi, pessoal, tudo certo por aí? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio químico. Algumas reações que a gente vê no nosso cotidiano são ditas como reações irreversíveis. Elas acontecem apenas num único sentido e normalmente são mostradas com a flecha indo da esquerda para a direita. Aqui no caso, nós temos, por exemplo, a queima de um composto orgânico na presença de oxigênio, formando carbono, monóxido, dióxido e água. Nós também temos a reação de neutralização entre o hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico, formando sulfato de sódio e água. E a gente também tem uma reação que ela é extremamente importante, né? Que é a formação da glicose, que é o CO2 e a água, dando glicose e liberando oxigênio. Essas são reações irreversíveis, ou seja, eu não consigo, por exemplo, no caso de como está apontado, as flechas ir para o sentido oposto naquele exato momento. Mas algumas outras reações químicas são reversíveis. E essas reações químicas reversíveis, elas são representadas pelas flechas em ambos os sentidos. Quando a flecha aparece indo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, quer dizer que essa reação é uma reação reversível. Se eu mexer, por exemplo, tanto no lado dos reagentes ou do lado dos produtos, eu vou fazer a reação se deslocar. Quando a reação está em equilíbrio, a gente diz que ela está em um equilíbrio dinâmico, né? O equilíbrio de velocidades, né? Sempre que a gente falar sobre equilíbrio dinâmico, a gente quer dizer que a velocidade da reação do lado dos reagentes para os produtos e a velocidade de reação dos produtos para o reagente está igual. Isso significa equilíbrio dinâmico. A reação reversível, então, ela sempre vai apresentar essa dupla seta. No sentido dos reagentes para os produtos, nós temos a reação direta. É a reação que a gente está mais acostumado a ver, né? Na reação dos produtos para os reagentes, nós temos a reação indireta. O equilíbrio químico, então, é um equilíbrio dinâmico, onde a taxa de desenvolvimento e da formação dos produtos, a reação direta, será igual à taxa de desenvolvimento e da formação dos reagentes, reação inversa, que é o que já tinha comentado com vocês anteriormente, mas aqui está a explicação de uma forma um pouco melhor. Ou seja, para eu ter representação de equilíbrio químico, quando falar sobre equilíbrio químico na prova, comumente vai mostrar para vocês uma reação com essa flecha dupla. E eu vou estar falando então no momento de equilíbrio dinâmico, quando as velocidades para ambos os lados estão iguais. Aqui nesse gráfico a gente pode perceber, por exemplo, A é o nosso reagente, ele está inicialmente na maior concentração de 1 mol por litro, e B será o nosso produto. Com o passar do tempo, então, aqui no caso da reação, quando passa dos 40 minutos mais ou menos, a gente começa a perceber uma igualdade, né? As concentrações começam a ficar constantes. Para A de 0,2 mol por litro e para B de 0,8 mol por litro. A partir de 40 minutos, então, eu tenho as concentrações de um equilíbrio dinâmico dos reagentes e produtos nessa reação aqui. No tempo zero, então, vamos fazer uma análise um pouquinho melhor. No tempo zero, a velocidade de A para B, então, dos reagentes para os produtos é máxima, e a velocidade dos produtos para o reagente é nula. Por quê? Eu não tenho o produto ainda no tempo zero. À medida que o tempo passa, a concentração de A vai diminuindo, portanto, a sua velocidade diminui e a concentração de B vai aumentando. Portanto, a velocidade no sentido de B para A aumenta. Quando eu atinjo o equilíbrio, eu vou ter essas duas velocidades iguais. Um ponto muito importante que está como uma observação aqui no slide, e anotem isso. No equilíbrio, eu tenho o equilíbrio dinâmico. A velocidade de reagentes para produtos e a velocidade de produtos para reagentes é a mesma. As concentrações, a partir de agora, ficam constantes. A concentração de A permanece constante e a concentração de B permanece constante. Mas elas nem sempre são iguais, que é aqui o que o gráfico nos mostra. Quando eu atingo o equilíbrio dinâmico desta reação AB, a concentração de B foi para 0,8
e a concentração de A para 0,2. Então, com essas concentrações diferentes, para tanto reagente quanto produto, produto, reagente, as concentrações estão diferentes, mas eu estou no equilíbrio dinâmico. Não confundam, tá? Como no equilíbrio as velocidades das reações são iguais, a gente pode chegar a esta relação aqui, a relação da constante de equilíbrio, que é o Kc. Eu vou ter então o quê? Os produtos sobre os reagentes, tá? Eu sei que às vezes é difícil a gente pensar, tá, prof, mas se for pela indireta, o produto passa a ser reagente. Ok, mas a constante a gente sempre monta no que nos diz a reação direta. Então, os reagentes vão ser sempre os que estão ao lado esquerdo e os produtos ao lado direito do que seria a reação direta. Portanto, os nossos produtos aqui são C e D e os nossos reagentes são A e B com seus respectivos coeficientes, né? CW, D na Z, A na X e B na Y. A concentração das espécies envolvidas no equilíbrio é que eu vou utilizar aqui, beleza? Alguns pontos importantes. Reagentes no estado sólido e líquido não fazem parte da constante, tá? Então, que nem, por exemplo, aqui, nós temos como um dos reagentes no estado sólido o zinco. O zinco não faz parte da constante de equilíbrio. Ele não modifica a constante de equilíbrio por estar no estado sólido. Além disso, por exemplo, se eu tiver algo que esteja como líquido, ele também não participa da constante de equilíbrio. Lembrando que aquoso é diferente de líquido, tá? Aquoso quer dizer que está dissolvido ou dissociado na solução, por isso que está aquoso, enquanto líquido, por exemplo, seria a água pura. A gente também pode calcular a constante de equilíbrio para gases, tá? Nesse caso, a gente utiliza a pressão parcial dos gases participantes da reação. Então, aqui nós temos, ao invés do Kc, agora vai ser Kp, né? Vai ser a constante de equilíbrio de gases. E eu vou utilizar as pressões parciais dos gases. Lembra como achar, por exemplo, a pressão total de um sistema? Se a questão te dá a pressão total, a partir de uma, pelo menos, pressão parcial, tu consegue encontrar as demais, tá? Então, tá aqui como seria no caso de uma constante de equilíbrio para um sistema no estado gasoso. Mas como nem tudo são flores e a parte de equilíbrio químico, ela é um pouco chatinha por causa disso aqui, que é o que normalmente a gente vê caindo nas provas, tá? Que é os fatores que afetam o equilíbrio químico, que são os princípios de Le Chatelier. Quando o sistema em equilíbrio ele vai sofrer uma perturbação, por menor que seja, ele vai se deslocar no sentido que tende a anular essa perturbação para voltar ao estado de equilíbrio anterior, né? O estado de equilíbrio que ele estava antes. Ponto importante que eu não falei, tá? Essa fórmula aqui, esta equação, esta reação química genérica, bem como esta equação da constante, é o que vocês precisam saber, tá? Que eu sempre vou dividir os produtos pelos reagentes, pelas concentrações do equilíbrio. Voltando então aos fatores, né, que afetam o equilíbrio químico. O primeiro deles é o aumento na concentração do reagente. Se eu aumentar a concentração de reagente, eu tento a deslocar esta reação para o lado dos produtos. Da mesma forma, se eu diminuir a concentração de reagentes, eu tendo a deslocar para o lado dos reagentes. Lembra sempre que eu busco o equilíbrio químico, né? Então, se eu aumento o reagente para voltar ao equilíbrio, eu tenho que produzir mais produto. Mas se eu retiro o reagente, eu preciso reproduzir este reagente que eu tirei. Então, eu vou para o lado do reagente. Aumento na concentração de produto. Se eu aumentei a concentração de produto, eu vou precisar consumir esse produto para eu voltar ao equilíbrio químico. Então, eu vou para o lado dos reagentes. Se eu diminuo a concentração do produto, eu tenho que ir para o lado que produz mais produto. Então, eu vou me deslocar no sentido dos produtos. Quando eu aumento a pressão,
que interfere em sistemas gasosos, né? Eu desloco o equilíbrio no sentido de menor volume, porque eu aumentei a pressão sobre o meu sistema, então eu vou tender a deslocar para o lado de menor volume. Do lado contrário, se eu diminuir a pressão, ainda de um sistema gasoso, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de maior volume. O aumento da temperatura. E aqui entra o nosso conhecimento de termoquímica. Se eu aumentar a temperatura, tá, do sistema como um todo, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, no sentido que absorve calor. Se eu diminuir a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido da reação que é exotérmica, no sentido da reação que libera calor. Porque pensem naquela ideia de que eu tenho um equilíbrio químico, né? Um equilíbrio dinâmico de velocidades que está aquele meu sistema. Eu mexi na temperatura, eu mexi no meu equilíbrio dinâmico. Por isso que eu vou acabar tendo que fazer esta correção. E essa correção ela vai para o lado que, se eu aumento a temperatura, consegue absorver esse calor, e se eu diminuo a temperatura, para o lado que eu libero calor, para o sistema se manter sempre a mesma temperatura. Essa tabela aqui, vocês vão pausar a aula nesse exato momento e vão copiar essa tabela, que para todas as questões de equilíbrio químico, comumente ela é cobrado algum desses fatores de deslocamento das leis de Le Chatelier. Por hoje era isso. A aula de equilíbrio químico, ela no geral é mais curtinha. Ela é uma aula que tu precisa praticar para aprender. Se tu quer que eu resolva algum exercício, deixa aqui nos comentários. E também, se ficou com dúvida, pode deixar aqui que eu respondo assim que é possível. Tchau!